Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática do canal Ajuda Enem e vou falar para você agora numa propriedade importante que é a chamada mudança de base. Rui, como é a mudança de base? Mudança de base, na realidade, é uma consequência dessa propriedade. Toda vez que você tiver o produto de logaritmos, se um logaritmando de um coincidir com a base de outro, cabe essa propriedade. Por exemplo, o logaritmo de A na base B vezes o logaritmo de B na base C. Vê que o logaritmando de um está coincidindo com a base do outro. Então você tem logaritmo de A na base C. Beleza? Rui, dá para provar essa propriedade? Sim. E é uma consequência aí da definição de logaritmo. Como assim? Observa, se eu chamar log de A na base B de x, o que é que a gente pode escrever aqui? Que B elevado a x é igual a A. Essa é a definição de logaritmo. Então eu tenho que A vai ser igual a B elevado a x. Não é verdade? Da mesma forma, podemos dizer que aqui, ó, se log de B na base, se log de B na base C é igual a y, nós podemos afirmar que B vai ser igual a C elevado a y. B vai ser igual a C elevado a y. Ok? Da mesma forma, log de A na base C, chamando de Z, nós vamos ter aqui, isso vai ser equivalente, na verdade, que C elevado a Z é igual a A, ou seja, que A vai ser igual a C elevado a Z. Então, vê direitinho como a gente vai provar essa propriedade. Você observa que A é B elevado a x. Mas A também é o quê? C elevado a Z. Então, nós podemos dizer, podemos afirmar que B elevado a x é igual a C elevado a Z. Ok? A gente escreveu aí que B elevado a x é igual a C elevado a B. C elevado a Z. Mas quem é B? B para a gente, ó, nessa segunda afirmação que nós obtemos, B é C elevado a y. Então eu vou ter C elevado a y elevado a x é igual a C elevado a Z. Preste atenção direitinho, o que foi que a gente fez? No lugar de B, colocamos C elevado a y. E agora nós temos potência de uma potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que xy é igual a z. Mas quem é x? Log de A na base B. E quem é y, pessoal? Log de B na base C. E quem é z? Log de A na base C. Então, o que é que a gente provou? Nós provamos o seguinte, que toda vez que nós tivermos o produto de logaritmos, se um logaritmando coincide com uma base, cabe essa propriedade. Logaritmo de A na base B vezes o logaritmo de B na base C vai ser igual a log de A na base C. Essa propriedade que acabamos de provar, usando a definição de logaritmos, ela é mais trabalhada, é mais frequente na forma de chamada mudança de base. Você tem um logaritmo na base B, quer passar para uma base C, como é que você vai fazer? Basta você observar ó, que essa mudança de base, você vai ter o seguinte, esse logaritmo de B na base C, que ele está aqui multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então você passa a ter que o logaritmo de A na base B vai ser igual ao logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C. Então, como é que a gente vai usar essa mudança de base? Iremos usar da seguinte forma. Toda vez que eu tiver log de A na base B e eu quero passar para a base C, eu faço
log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Então eu tenho lá log de 2 na base 5, quero passar para a base 3. Aí eu divido o log de 2 na base 3 pelo log de 5 na base 3. É assim que a gente vai fazer. Uma aplicação disso é esse exemplo. Nós temos log de 25 na base 0,2. E eu posso escolher uma base que eu tente relacionar esses dois números, 25 com 0,2. Se você se esforçar um pouquinho, vai ser fácil de você perceber que 25 é 5 ao quadrado. Mas não vai ser tão fácil perceber que 0,2 é 1/5. Mas como é que a gente poderia, Rui, encontrar que 0,2 ele vale 1/5? Você poderia chegar aqui e fazer 0,2 é a fração 2 sobre 10, que simplificando daria 1/5. Isso vai ser importante para a gente escrever isso aqui em função de um logaritmo da base 5 e isso aqui, esse 0,2, em função de um logaritmo da base 5. De que forma? A gente vai fazer a mudança de base. A mudança de base, mas para que base? A gente vai mudar para a base 5. Então, se eu tenho log de A na base B, eu quero passar para a base 5, eu vou fazer log de 25 na base 5 e log de 0,2, na verdade, 0,2 na base 5. Fiquei com isso aí. Preste atenção que 25 nós podemos escrever como 5 ao quadrado. Então a gente já tem log de 5 ao quadrado na base 5 e 1/5 e 0,2 é 1/5. Mas se liga que 1/5 é 5 elevado a menos 1. Porque toda vez que nós invertemos a base, vai mudar o sinal do expoente. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês, ó, porque não apareceu, na verdade. Então, vou colocar um pouquinho mais em cima, que a gente tem o seguinte, que esse 1/5 podemos escrever como 5 a menos 1. Isso vai ser melhor para a gente. Se escrever na forma de potência, é melhor para trabalhar com logaritmos. Então, vamos continuar tendo log de 5 a menos 1 na base 5. E aqui, uma das primeiras propriedades, das primeiras consequências da definição de logaritmo, que está aí no vídeo 2. Se você não pegou esse vídeo, se liga que esse é o vídeo 4 de um total de 6. Então, o que é que você pode usar? Existe a seguinte propriedade que nós trabalhamos bastante, que é o logaritmo de uma potência de mesma base. A base da potência coincide com a base do logaritmo. Toda vez que isso acontecer, o logaritmo de uma potência b elevado a n na base b vai ser o próprio expoente n. Logaritmo é expoente. Então, aqui nós vamos ter log de 5 ao quadrado na base 5 vai dar 2. E log de 5 elevado a menos 1 na base 5 dá menos 1. Então, isso aqui deu menos 2. Então, não esquece. Como é que se dá a mudança de base? Mudança de base é o seguinte. Toda vez que você tiver um produto de logaritmos, se um logaritmando coincidir com uma base, cabe a propriedade de mudança de base. Então, a principal maneira de se escrever essa propriedade de mudança de base é quando se tem um logaritmo de A na base B e quer passar para a base C, basta dividir o logaritmo de A na base C pelo logaritmo de B na base C.